Paz do Senhor, meu querido professor e aluno da Escola Bíblica Dominical de Jovens. Eu sou o presbítero Gabriel Gomes, estou direto dos estúdios ADC TV e você está no canal ADC Educacional. Eu quero lhe convidar a você se inscrever no canal, acionar o sininho, também fazer os seus comentários em mais uma aula aqui do segundo trimestre do ano vigente de 2024. Nós somos aqui da cidade de Criciúma, essa cidade abençoada, e tenho certeza que você será abençoado através dessa aula. Você, professor, que está me ouvindo, mas também dá aula para os adultos, dá aula para os adolescentes, ou conhece alguém que dá aula aí para as crianças, para os juniores, nós temos todas as aulas aqui no nosso canal ADC Educacional. Hoje nós vamos trabalhar o tema, a nossa 8ª lição, que vai falar sobre a realidade bíblica do trabalho. Nós temos trabalhando esse trimestre sobre a realidade bíblica de várias coisas, sobre a fé cristã, sobre o Deus da Bíblia, sobre pecado, salvação, sobre o casamento semana passada, sobre o cuidado com o corpo, e hoje nós vamos trabalhar sobre a realidade bíblica do trabalho, Tá aqui o nosso tema, a realidade bíblica do trabalho. Querido professor, nessa lição a gente vai estudar esse tema e esse assunto é muito importante, porque muitos acreditam que o trabalho foi a punição após a queda, mas isso não é uma realidade. Então nós vamos hoje saber, o que a Bíblia fala sobre o trabalho e, além disso, como Deus vê o trabalho. Nessa lição nós vamos aprender sobre isso. Eu quero ler com você o nosso texto do dia, que se encontra em Eclesiastes, capítulo 9 e versículo 10. Tudo o quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vais, não há obras, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Nós temos aqui a nossa síntese, ou o resumo da nossa lição. O trabalho foi projetado por Deus para que desenvolvam os nossos talentos e os sirvam por meio dele. Nós temos alguns objetivos na nossa lição, que é mostrar a perspectiva bíblica do trabalho aos nossos jovens, saber qual é a relevância do trabalho e ressaltar alguns conselhos importantes a respeito do trabalho. Lá na sua lição, professor, nós temos o texto bíblico, em classe. Eu vou olhar aqui nessa câmera aqui, Colossenses 3, 22 e 24 e Tessalonicenses 3, do 6 e 19. Então, nós vamos ter um texto bíblico ali e eu quero lhe incentivar a você usar o seu jovem, convidar o seu jovem para cada um ler o versículo e ter aquela interação bacana que é muito bom para o crescimento dos nossos jovens. Vamos para a nossa introdução, que diz assim: a palavra trabalho, ao longo da história, ganhou um significado de uma atividade punitiva, ou desgastante para o ser humano. Algo que somos obrigados a conviver sob pena de não poder nos sustentar ou suprir as nossas necessidades. Mas o que a palavra de Deus fala sobre o trabalho é de que de que forma a sua mensagem pode nos inspirar a glorificar o Senhor por meio de nossas atividades profissionais. Veremos nessa lição que a perspectiva divina acerca do trabalho tem por objetivo abençoar a humanidade e dar aos homens o senso necessário de utilidade para esta vida. Então, na introdução aqui, a gente já vê o autor da lição dando uma característica para o trabalho, visto que o trabalho, muitas pessoas fizeram dele algo ruim, algo pesado, um jugo difícil de se levar. E aí
o autor já começa a mostrar que quando Deus criou o trabalho para o ser humano, foi algo para realização pessoal, para realização da pessoa, mas não só isso, para glorificação a Deus. Através do trabalho, a gente consegue glorificar ao Senhor com as nossas atividades, aonde passamos, aonde trabalhamos. Por isso, nós vamos para o nosso primeiro tema da nossa, primeiro tópico da nossa lição, que é a perspectiva bíblica do trabalho. O primeiro subtópico vai falar o trabalho antes da queda. Já existia o trabalho antes da queda. Muitas pessoas dizem que o trabalho veio após a queda, né? Que foi uma punição de Deus para com Adão, mas não, isso não é uma verdade. Ele já estava presente no jardim e Deus designou o trabalho quando, por exemplo, ele chama Adão para dar os nomes aos animais, lá em Gênesis capítulo 2, do versículo 15 ao 25. Então, Deus já dá o início, né? Desde o início, Deus cria o homem e desejou que a sua vida tivesse produtividade. Então o trabalho ela gera produtividade. Ele designou o trabalho, por exemplo, para Adão dar os nomes aos animais e ter produtividade naquilo que fazia. Então o trabalho não é algo pesado. O trabalho é algo que gera prazer, ele gera produtividade na vida do cristão. Tem muita gente que não gosta de trabalhar, né? E é improdutivo, não é frutífico, né? Não consegue frutificar nada, não consegue sair do lugar. Então o trabalho, ele não é uma pena do pecado, não, é uma consequência do pecado. Antes do pecado, você vai ver Deus já dando atividades para Adão, para que ele seja um homem produtivo. Então, deixe muito claro isso para o seu jovem nesse domingo pela manhã. O nosso segundo subtópico diz o trabalho depois da queda, né? Eu fiz algumas anotações aqui que é muito importante para que a gente possa aprender, né? Com a consequência da queda, o trabalho se dificultou, né? Onde havia harmonia entre o homem e a natureza, já não havia mais depois da queda. Para a natureza também ficou difícil. Deus chama a terra de maldita e menciona que o homem comeria com dor dela e com suor do seu trabalho. O trabalho foi afetado pela decisão do homem de desobedecer a Deus. O trabalho já não se tornou mais prazeroso como deveria ser. Então nós vamos ver a consequência de um pecado gerando um problema, né? Quanto à alegria de trabalhar, né? E aí você vai ver Deus amaldiçoando a terra e agora com o suor do rosto eles teriam que comer. Já não teria aquela harmonia entre tudo que acontecia no jardim, mas o pecado tirou essa harmonia e gerou esse peso, né, que as pessoas sentem até hoje, e esse peso por causa do pecado. Então, assim vai caminhando a questão do trabalho depois da queda. O trabalho com o passar do tempo. Inicialmente o homem procurou lavrar a terra e utilizou a caça, a pesca, e com o passar do tempo o homem começou a buscar novas técnicas para facilitarem suas atividades. Você vai ver hoje, né? Hoje a mão de obra é muito tecnológica, né? Você vai montagem de um carro. Antigamente era totalmente diferente das empresas hoje, né? Das megas empresas hoje. E se tu olhar para o início da Bíblia, você vai ver a mesma coisa, né? Antes o homem caçava e tal, hoje é totalmente diferente. Se cria, por exemplo, porco, galinha, se cria e no matadouro mata. Antes não, ia ter que ir para caça, ia ter que caçar. Então mudou muita coisa, né, no trabalho. Os homens foram se agrupando e trabalhando em comunidades e desprezando a Deus e suas orientações. A maldade dos homens fez surgir a escravidão, sendo o meio pelo qual o trabalho era feito sem a devida valorização do ser humano. Você vai ver isso
no livro de Êxodo, quando o faraó usa o povo de Deus para o trabalho e escraviza o povo de Deus. Não, tinha que produzir, não havia descanso, não havia controle, e aí trabalhavam. Eu costumo dizer que eles trabalhavam para comer e comiam só para poder trabalhar. Essa era a vida, né? Não haveria descanso, que nós vamos falar isso hoje também, sobre descanso no trabalho. E hoje, no passar do tempo, muitas pessoas também estão escravizadas pelo trabalho, né? Pelo dinheiro, na verdade, né? Em busca de mais dinheiro, acabam trabalhando, trabalham mais de 12, 14, 15 horas por dia e acabam esquecendo de orar, esquecendo de consagrar, esquecendo de ir para a igreja, largam a igreja e acabam tirando, né, a essência do trabalho. O trabalho é para que a gente seja alguém produtivo, mas não que tire a glorificação a Deus. O trabalho precisa glorificar a Deus. Quando o trabalho não glorifica mais a Deus e ele tira o teu tempo com Deus, é necessário você começar a repensar e ver se isso está correto. Qual o propósito do trabalho? Hein, Gabriel? O propósito do trabalho é atender a necessidade da vida. Paulo menciona que os cristãos devem trabalhar com sossego. Olha o que Paulo fala. E comer do próprio pão. Nós trabalhamos para nos sustentarmos e para ter uma mão amiga, para ajudar o próximo, né? Nós trabalhamos para gerar desenvolvimento da cultura e sociedade. Então, esse é o objetivo do trabalho, né? Para que a gente possa ter produtividade, a gente possa estar no meio da cultura e levando o nome do Senhor e o nome do Senhor sendo glorificado. Vamos falar agora nesse nosso segundo tópico sobre a relevância do trabalho. O primeiro tópico fortalece o nosso testemunho. Quem já não viu alguém que chegou em um alto lugar, né, através do trabalho, que foi um diligente e Deus tem abençoado, mas isso engrandece ao Senhor, isso fortalece o nosso testemunho. Então, quando a gente chega em lugares através do trabalho, quando a gente trabalha e faz correto, agradando a Deus, a gente leva o testemunho do Senhor, né? Por exemplo, alguém que chega numa firma, não rouba o lugar de ninguém, mostra o seu trabalho, vai crescendo lá dentro, vai dando testemunho de cristão e vai mostrando, né, Jesus em sua vida e o nome do Senhor é glorificado. Nós vamos ver que Jesus e Paulo também trabalharam, né, nesse nosso segundo tópico aqui, ó. Podemos até gerar uma brincadeira, né? Se até Jesus trabalhou, quem somos nós, né, para não trabalhar? Até Jesus trabalhou. A Bíblia menciona que ele era um homem de dores, experimentado nos trabalhos. Jesus não era vadio, como Paulo também não era. A Bíblia vai nos orientar que Paulo fabricava tendas. Então nós vamos ver dois personagens bíblicos: Jesus, aquele que deu a vida por nós, um homem trabalhador, um homem produtivo, que era produtivo, 100% homem, 100% Deus, trabalhou. Nós vamos ver Paulo nas suas viagens missionárias, levantando tenda, trabalhando, indo atrás, correndo, produtividade. Nós estamos numa geração que não gosta, que não quer, que não trabalha, mas que Deus possa te direcionar, amado professor, a você direcionar ao seu jovem e desenvolver nele o mesmo desejo, a mesma vontade que Paulo, que Jesus tinha. Trabalhavam e mostravam e faziam com excelência, porque tudo que faziam não faziam para si próprio, mas trabalhavam para a glória do Pai. Vamos falar nesse nosso terceiro subtópico sobre o descanso. O trabalho é preciso, mas ele precisa vir com descanso, tá? Deus descansou da sua obra e nos indicou de que é preciso descansarmos. Não adianta acordar cedo e comer o pão das dores, pois a Bíblia menciona que os seus amados ele cuida enquanto dormem. Então, nós precisamos saber também um momento de descanso. A Bíblia diz que Deus fez o mundo, né, até o sexto dia, criou tudo, fez tudo certinho, mas no sétimo dia ele descansou, né?
Então a gente precisa saber que a gente precisa descansar, precisamos ter uma boa noite de sono. Numa geração tão ativa que nós estamos vendo aí, uma geração que corre muito, né? Que quer tudo para ontem, que quer ter dinheiro, né? Uma geração ambiciosa. Nós vimos pessoas trabalhando sem descanso, não tendo momento em família, não tendo momento em descansar, em conversar. O meu sogro costuma dizer que tem muita gente com a mão cheia e o coração vazio, né? E nós vimos isso, a mão cheia, com muita atividade, mas o coração vazio, sem Jesus, sem alegria, sem um momento familiar, não consegue descansar. Então, oriente o seu jovem a ser um jovem trabalhador, porque o trabalho dá dignidade ao homem, mas oriente o seu jovem a descansar. Aprender a descansar, aprender o momento de parar, aprender o momento de dormir, de descansar, de aproveitar, de quando casar ter um momento com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus pais, quem não é casado, mas descansar, ter esse momento. Tem gente que leva, né? Sai do trabalho e leva o trabalho para casa e trabalha o tempo todo no celular. Às vezes a esposa quer conversar, os filhos querem conversar, ou o pai e a mãe querem conversar com o jovem, mas está sempre trabalhando. Então, aqui nesse tópico a gente precisa entender esses 3 princípios aqui, que trabalhar fortalece o nosso testemunho para as pessoas, que nós temos 2 exemplos bíblicos de Jesus e Paulo que trabalhavam, não eram vadios, que acordavam cedo para trabalhar, que iam atrás das coisas, que eram produtivos, mas aprendemos também aqui nesse subtópico que nós precisamos descansar, ter um momento de descanso para que o nome do Senhor seja glorificado. Vamos lá para o nosso último, para o nosso último tópico, conselhos a respeito do trabalho. Olha o primeiro conselho aí, ó. O primeiro conselho é lindo. Não use a fé para deixar de trabalhar. Eu anotei aqui, ó. Paulo vai mencionar que havia um grupo de pessoas lá em Tessalonicenses, né? A igreja de Tessalônica, que deixavam o trabalho e viviam de uma forma desordenada, né? Paulo mencionou que quem não trabalhe, que não coma, né? Que não coma. E ele enfatiza isso com certeza, com urgência, pois viver uma vida sem produtividade não glorifica a Deus, né? Pessoas que gostam de usar a fé para ficar em casa dormindo, né? E não trabalhar, não produzir, não levar o testemunho de Jesus. Eu já conheci alguns, por mais que eu sou novo, mas conheci. Vou viver da obra, né? Vou viver da obra, mas não vive da obra, vive dormindo, né? Nós não vivemos da obra, nós vivemos para a obra, né? Nós precisamos amar a obra, mas nós precisamos ser produtivos, trabalhar, né? Não é ficar dormindo até meio-dia, não. Moça, olha lá se o cara está trabalhando. Moço, olha essa menina trabalhadeira, né? Se trabalha, trabalhadora, porque senão dá problema, gente, dá problema. A gente precisa levar isso muito a sério. A fé não é para se brincar. Usa de um benefício da fé para não trabalhar, para fugir do trabalho. Então incentive o seu jovem a trabalhar, a ser produtivo em tudo que faz. Olha outro conselho, trabalhe como para o Senhor. Muitos crentes não fazem isso. Olha aqui, eu anotei aqui, ó, nós cristãos não devemos imaginar apenas que trabalhamos para homens no nosso trabalho, mas deve ser como objetivo de glorificar a Deus, de modo que mesmo quando não somos vistos pelo nosso patrão na terra, ainda estamos sendo ótimos trabalhadores, pois estamos sendo vistos por Deus. Tem crentes, tem pessoas que servem ao Senhor que não dão exemplo em seu trabalho, não conseguem dar exemplo, né? Desculpa a minha expressão, mas são aqueles que, eu não sei se aí na tua cidade se fala assim, mas aqui se dá aquele nó, né? Fica dando nó no trabalho, enrolando, né? Vai no banheiro, fica 40 minutos lá, só para não trabalhar, só para dando mau exemplo, faltando serviço,
chegando atrasado, dando um mau exemplo. E nós não podemos trabalhar pensando que estamos trabalhando para o nosso patrão. Nós temos que glorificar a Deus através do nosso trabalho, levar o testemunho de Jesus. Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus. O último subtópico diz assim: não retires a tua mão. Tenha disciplina em seu trabalho, meu jovem. Meu amigo professor, fale para o seu jovem: olha, você precisa ter disciplina em seu trabalho. Não comece, Não comece e largue tudo após. Tem gente que começa as coisas, não termina, já larga tudo. Pratique a paciência, que é um dos elementos do fruto do Espírito. E insista naquilo que tens feito, Insista, vá até o fim. Querido professor, busque incentivar os seus jovens ao trabalho e ao trabalho com excelência, pois isso agrada a Deus. Então, um trabalho com excelência, que ele vá até o fim, que faça as coisas bem feitas, que quando as pessoas vê ali, olha, aquele homem é um homem de Deus e ele faz com excelência, parece que ele está fazendo para o Deus dele mesmo, porque aí as pessoas vão começar a ver você glorificando a Deus, e muitas pessoas são convertidas não pelo texto bíblico, que eu leio, não, elas são restauradas e alcançadas através do meu testemunho. E aí quando ela vê o meu testemunho, ela quer conhecer a Bíblia, e aí quando ela conhece a Bíblia, ela também é transformada e começa a dar um novo testemunho. Vamos para a nossa conclusão. A nossa conclusão diz assim: foi Deus quem instituiu o trabalho. Por entender que ele é útil para a humanidade e que nos faz prosperar e desenvolver nossos talentos, o trabalho é onde passamos ou passaremos a maior parte do nosso tempo. Pois o tempo, até do que com nossas próprias famílias. Portanto, é possível tornar-se um ambiente de trabalho um ambiente em que Deus pode ser visto pelo nosso testemunho, pela nossa integridade e pela nossa perícia profissional. Então, que o trabalho se torne um lugar de evangelização, que o trabalho se torne um lugar de glorificação a Deus e que não seja algo pesado, e que Deus possa abençoar as nossas vidas e os nossos trabalhos e que nós possamos trabalhar com excelência. Quero aqui agradecer ao nosso indigno pastor Roberto Ronato Weiler, nosso vice-presidente, pastor Adriano Sebem, nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical, pastor Carlos de Souza, nosso coordenador da DCTV, pastor Ramon Melo de Oliveira, nosso diretor de imagem que está ali nas câmeras, pastor presbítero Adriano Fidelis, e na arte dos slides, o meu amigo Julian Pereira. Um abraço a todos que fazem essa aula ficar um pouco melhor e nos ajudar. Eu quero lhe lembrar e quero pedir para que você faça os seus comentários, suas perguntas, nos ajude a ter uma aula melhor, a nós melhorarmos aqui, porque nós estamos aqui aprendendo com você também. Tenha uma boa aula, professor, que Deus possa abençoar a tua aula, os teus dias, o teu caminhar, e que Deus esteja contigo. E não se esquecendo, vamos que a vida não para. Deus te abençoe!